Presta aqui para mim. Olha, irmãos, tiveram a ideia de colocar um carpete preto, né, aqui no altar. E eu quero contar uma coisa que foi assim, ao longo de todo o trabalho que todo mundo ofereceu aqui. Teve um trabalho que me impressionou muito. Toninho, com todo cuidado, todo carinho, todo amor, colocando pedacinho por pedacinho. Michel, se você ouviu falar de pó e cinza, o irmão não estava nem de jejum, mas estava puro pó e cinza. Assim, o cuidado das irmãs que vinham aqui, saíam mais de 11 horas da noite, esperando o momento de lavar. Mas teve um momento que eu fiquei e falei: que coisa, Senhor. Eu vi o filho do Juninho com essa escovinha na mão várias vezes aqui, ó. Cadê ele? Ele tá lindo. Fica aí, pé, Giovanni. Fica aí. Olha a elegância do Giovanni. E aí os irmãos às vezes sem perceber subiam aqui, deixava sujo. Aí lá vinha ele com um baldinho. Tem que limpar, né, pastor? E aí eu fiquei olhando para o Giovanni e eu falei: gente, já é uma adoração, já é o melhor, já é. E aí um que subia numa escada imensa, eu subo 3 degraus, já quero descer, porque eu sou acrofóbico, tenho pavor de altura, já estou aqui sentindo uma... Chego aqui eu falo: e o louvor ao rei. Mas assim, o sentido, a manifestação daquilo que nós mais buscamos como igreja, que é essa ideia de corpo, né? Que é essa ideia de que nós vamos vendo as funções, o cuidado de cada um. E estamos aqui, irmãos, olha que coisa. Amém? Irmãos que saíam do seu trabalho vinham direto para cá. Teve dias que eu saía do meu, vinha para cá, a gente só voltou, nem via o povo em casa, a gente se via aqui. E hoje eu estou vendo que a satisfação, né, os irmãos com esse cuidado, com esse sentido de igreja, para que a congregação se una, para que a gente tenha o espaço do culto, para que a gente chegasse aqui e a gente oferecesse o nosso melhor. Bom, eu não vou contar com detalhes todo o processo, porque tem muita coisa que aconteceu, que envolveu estar aqui hoje, neste salão específico. Foi um processo lindo. Então eu quero aproveitar para fazer isso aos poucos, e testificando desse poder de Deus, perpetuando esse amor e esse cuidado sobre a tenda da paz, das inúmeras coisas que aconteceram. Mas eu quero privilegiar a palavra, eu quero que a gente venha com esse sentido de entender o que Deus tem para nós nessa manhã. Amém? Amém? Vamos mergulhar? Então, feche os teus olhos, fale com o Espírito Santo para que Ele tenha liberdade de acesso, que nós possamos mergulhar e entender plenamente o propósito dessa reflexão de agora, e que seja profundo essa compreensão para aplicação e para mudança efetiva das nossas atitudes. Em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade, que o Teu Espírito seja o condutor e que nós possamos entender que Ele é capaz de fazer a mudança e que essa compreensão seja efetiva e que nós sejamos capazes de entender essa mudança e esse agir do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trabalhar um tema que é resistir às tormentas. E eu já de cara quero fazer uma distinção entre o que é tempestade e o que é tormenta. Barulho é igual, a intensidade muitas vezes também é semelhante, mas a tormenta, ela é prolongada. E por que eu quero falar de resistir à tormenta? Eu não quero chamar a sua atenção nesta manhã
para dizer que Deus vai tirar você da tormenta, para dizer que Deus vai revelar algo novo no meio da tormenta. Mas eu quero perguntar para você, e eu quero chamar a reflexão, que nós possamos mergulhar profundamente para entender quem sou eu na tormenta. Porque eu conheço Deus, levantei a minha mão muitas vezes, entreguei a minha vida para Ele, e quando eu estou vivendo um momento de desafio, quando eu estou vivendo um momento em que eu faço uma analogia de que aquele momento é um momento de grande crise na minha vida, como que eu encaro a tormenta? Então, a resistência do cristão na hora da dificuldade. E eu quero chamar mais uma vez a atenção de cada um de nós para entender que todos nós, sem exceção, revelamos efetivamente a nossa essência quando nós estamos passando por problemas. Ou seja, quando nós estamos mergulhados, quando nós estamos envolvidos, quando nós estamos plenamente dedicado a uma função, a uma tarefa, nós não temos como esconder aquilo que nós somos de verdade. Eu estava fazendo uma análise dos irmãos todos que estavam envolvidos, olha a palavra, hein? Envolvidos nesse trabalho. Eu tive algumas surpresas, e uma delas foi a surpresa de ver o quanto que manualmente muitos dos irmãos são habilidosos. 2, interessante, que é ver esse irmão mostrando a sua habilidade em grupo. Em grupo. Será que eu sou a pessoa habilidosa, que eu sou habilidoso para contribuir, ou eu sou a pessoa habilidosa para mostrar que sei fazer? Então eu comecei a ver e analisar o quanto que quando nós estamos empenhados em alguma coisa, nós revelamos quem nós somos. Nós queremos fazer uma medinha no começo, mas daqui a pouco a gente não aguenta. Nós estamos revelando quem nós somos, porque nós estamos ali tão intensos, tão mergulhados. E aí eu quero falar para você sobre o resistir do cristão na hora da dificuldade e quais são as nossas estratégias de resistência. Então vou falar de tormenta, vou falar de problema, vou falar de sofrimento, vou falar de angústia, eu vou falar de dores, porque é nesse sentido que nós vamos mostrar. É mais ou menos assim: pega o sachêzinho do chá, esquenta bem a água e coloca ele lá, porque ele vai dar caldo. Nós na tormenta, ou ficamos atormentados, ou a gente revela o melhor que nós somos em Deus. É isso que eu quero que você entenda. O verdadeiro cristão, na hora da tormenta, ele tem duas opções: ou ele revela o melhor dele em Deus, ou ele revela o quanto ele não tem de Deus na hora da tormenta. E para isso, eu fiz uma busca na palavra, e eu quero compartilhar com vocês nesse sentido mesmo. A palavra tormenta, ela tem uma conotação de dificuldade, problema, sofrimentos e momentos turbulentos. Quem não, né? Quem não? Parece até algumas pessoas que estão em constante tormenta, em constante problema. Tem uma pessoa que me procurou um tempo e falou assim: até quando? Parece que eu não saio disso. Parece que é um ciclo que não se finda. Aí eu perguntei: e enquanto isso não acaba, como você está? E aí eu me preocupei, porque ela falou: eu continuo da mesma forma. Não é dessa forma que nós devemos agir. E aí eu quero compartilhar com vocês uma estratégia, numa estratégia mais ampla, numa estratégia mais coerente, conhecendo quem é Deus e como que Ele pode me ajudar nessas horas. Então vamos lá. Eu ouvi, numa certa vez, dentro da sala dos professores, uma estratégia de aula de uma professora que disse assim: hoje eu trabalhei com os meus alunos uma historinha que eu vou compartilhar com vocês.
Ela disse que ela estava usando essa história para falar sobre o medo. E naquele momento, quando ela terminou a história lá na sala dos professores, eu já fui para a área do espiritual. Porque cada um pega a sua porção, e eu peguei para a área do espiritual. Na história, ela disse o seguinte: um transatlântico em alto mar, fazendo o teu trajeto para chegar no seu destino, e de repente uma grande tormenta em alto mar. Imagine o desespero. Para quem estava no navio a primeira vez, foi um caos. Para quem já tinha alguns dias de viagem, temor também, já passou por aquilo. É que nem enfrentar a turbulência em avião, enfim. Mas o medo. E aí, a tormenta foi tão intensa, a tempestade foi tão forte, que aí, de fato, começaram a maioria a se desesperar. E qual não foi a surpresa? Eles chegam, todos se reúnem num espaço comum, aberto, amplo do transatlântico, e lá encontra uma criança brincando. E todo mundo aos berros, porque vai morrer, porque vai afundar, porque já aconteceu com o Titanic. Não é o Titanic, mas eu conheço a história, quantos botes salva-vida tem, porque vamos louvar a Deus, eu me entrego novamente ao Senhor, porque nós vamos afundar, e todo mundo naquele desespero, e a criança brincando com seus apetrechos. E aí alguém assim, já atormentado pela tormenta, olha para a menina e fala: você não está com medo, não? Você não está percebendo que nós a qualquer momento podemos afundar? Não estou com medo, porque quem está conduzindo o barco é o meu pai, e ele vai garantir a chegada aonde nós queremos chegar. O cristão, ele tem essa pegada, ele está passando pela tormenta, mas ele sabe quem está conduzindo ele na tormenta é o Pai, é o nosso Deus. E eu levei aquilo para o espiritual, por quê? Porque eu estava passando naquele momento uma situação completamente aflitiva, completamente desarticulado. Eu estava desarticulado, eu não sabia usar as estratégias, quando na verdade eu precisava entender que no meio da tormenta eu deveria ser conduzido. Não era eu para conduzir, mas eu deveria ser conduzido. E aí essa história me traz essa consciência de que essa verdadeira condução eu devo estar completamente nas mãos do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês, e eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no Salmo 118. Eu quero contextualizar. Por que o Salmo 118, pastor Jonas? Existe do Salmo 113 até o Salmo 118 um conjunto de salmos chamado Halel no hebraico, que é um conjunto de canções que os judeus cantavam na peregrinação. Quando eles estavam indo para a adoração, para as festas, as festas rituais dos judeus, eles cantavam do Salmo 103 até o Salmo 118, 113 até o Salmo 118. Então esse conjunto de canções, eles no trajeto da peregrinação até chegar ao templo e ali fazerem as grandes festas, os judeus cantavam esse conjunto de salmos, entre eles o Salmo 118. Eu vou ler o Salmo 118 com vocês do 1 ao 17. Então vamos lá, Salmo 118, do 1 ao 17. Olha a história que nós vamos entender, mergulhar e compreender hoje. Diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Vou repetir: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Aí ele começa a fazer uma convocação. Ele começa a dizer assim: que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Aí ele fala: os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Aí ele vem explicar por que ele diz que o amor de Deus, por que ele diz que Deus é bom e o teu amor dura para sempre. Ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade.
O Senhor está comigo. Olha a história da menina. Eu estou no transatlântico no meio da tormenta, mas eu não temerei. Olha a história da menina. É o que o salmista está dizendo. O Senhor está comigo na minha tormenta, não temerei. Não é você não fazer nada, não é você não ficar abalado, não é você não ficar preocupado, mas é na tormenta não ficar atormentado. É isso que a Bíblia está falando. O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Verei a derrota dos meus adversários. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em o nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em o nome do Senhor as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como os pinheiros em chamas. Em o nome do Senhor as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitórias ressoam na tenda do justo. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. E ele termina dizendo o que me chama mais atenção. Preste atenção no versículo 17. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Ele está falando assim: eu posso passar pela tormenta, e quando eu passar por ela, eu vou falar para todo mundo o que Deus fez na minha vida. O que o salmista está falando aqui é que ele passou por várias tormentas. E eu fico imaginando aquele grupo de pessoas caminhando até o templo, cantando estas canções, dizendo assim: Deus me livrou do inimigo, Deus me livrou de um laço do passarinheiro, Deus desfez as ações dos meus adversários. E eu posso dizer para você que eu estou vivo para dizer o que Ele fez. Por isso eu não morrerei, mas anunciarei os feitos do Senhor na minha vida. A estratégia dessa canção, dessa poesia, é revelar esse amor e esse cuidado de Deus. Não é reforçar a minha tormenta, porque o salmista, ele está falando de vários trechos que ele passou. Derrota de adversário. Eu acho até legal na poética, ele fala assim: eu estava prestes a cair, meu inimigo veio e me empurrou para que eu caísse mais rápido. Mas o que ele falou? O meu Deus não me permitiu a minha queda. Então a poética, eu fico imaginando o trajeto antes deles chegarem nas festas, aquela multidão dizendo assim: eu passei por aquela tormenta, mas Deus me tirou de lá, e eu estou falando que Ele é Deus e Ele me tirou da tormenta. Eu estava num laço, eu estava enredado, mas eu não morri, eu estou vivo para anunciar as boas novas que Ele faz. É tremendo você entender a poética, porque a poética não está reforçando a tormenta, não está reforçando o problema. A poética, ela está falando de um Deus que esteve comigo na hora da minha angústia. Que coisa mais linda, irmãos. Neste momento da leitura, eu fico imaginando das estratégias do louvor. Eu estou indo para o sacrifício, eu estou indo para a festa, eu estou indo para a adoração, mas no meio do caminho eu vou falando para todo mundo o que Deus é, o que Deus fez na minha vida. No meio do caminho eu vou falando o que Deus é e o que Deus fez na minha vida. Eu me alegro muito, irmãos, porque a gente estava o tempo todo aqui cuidando da igreja, e muitas pessoas, estou vendo até pessoas que passou aqui na frente, falou que viria e está aqui hoje. Que coisa linda, passou aqui e falou assim: vai ser igreja? Eu vou vir aqui no culto. E aquilo nos alegrou, né? Eu vi o Levi, a esposa dele aí também, fiquei muito feliz de vê-los. Olha lá, o Levi, fiquei muito feliz, falou: pastor, domingo eu estou aí. E está aqui. Deus abençoe a vida de vocês. E essa compreensão do Salmo 118, desse conjunto de salmos, do 113 ao 118, ela me traz essa perspectiva. Bom, vamos lá. Circunstância. Esse salmo ele foi escrito
por Davi, provavelmente, não tenho a certeza, mas foi escrito por uma pessoa que viveu a experiência de passar por tormentas. Mas essa pessoa que escreveu essa poética, ela saiu das suas dificuldades conhecendo a intensidade de estar protegido por Deus. Esta é a circunstância. Sabe em que circunstância o Salmo foi escrito? O Salmo foi escrito para que as pessoas entendessem que os laços, o desespero, o sofrimento, as agonias, as articulações, elas acontecem sim. Mas quando eu saio delas, eu não saio só para dizer que eu sou forte. Eu saio para glorificar o nome daquele que esteve comigo na hora da tormenta. Quando eu saio da tormenta, o cristão, ele não sai da tormenta para falar, né, agora é só vitória. O cristão não sai da tormenta para dizer assim, olha, você vai estar na plateia e eu vou estar no palco, porque agora é só vitória. Não é para dizer que é sabor de mel, não. Quando eu saio da tormenta, eu glorifico o nome daquele que estava na condução do transatlântico, que não permitiu que ele afundasse. Eu sou como esse salmista, que no meio da circunstância que eu estou enfrentando, eu não deixarei de glorificar o nome do meu Deus. Pelo contrário, o salmista diz assim, eu estou passando, mas Deus não vai permitir que eu morra. Sabe por quê? Porque se eu não morrer, o nome dele será glorificado. Amém? A circunstância de um poema escrito na dor. Porque se você analisar, cada verso, ele está dizendo, eu estava assim, mas Deus é bom. Eu estava daquela outra forma, mas Deus me ajudou. Eu caí num precipício, mas de lá Ele me resgatou. Quer dizer, existe uma experiência. A circunstância do Salmo, ela foi escrita por alguém que tem experiência com Deus. E qual é a circunstância que você tem encarado no meio da sua tormenta? Se você quer sair da sua tormenta glorificando a Deus, cresça na graça e no conhecimento. Conheça o teu Deus, vai atrás dele. O livro de Tiago, que eu falo que é o Provérbios do Novo Testamento, ele fala assim, aproxime-se de Deus, vem para ele e ele virá para você. Não é assim, quando eu quero, quando eu vou, porque eu já estou garantido, Deus sabe quem eu sou, eu nasci para ele, ele me escolheu. Não, a Bíblia não diz que você tem que encontrar Deus eventualmente. Não, para você estar perto de Deus, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Vem aqui, Rômulo, um pouquinho. Bonito, né, irmãos? Vem cá. Você, irmão, vai fazer o seguinte, você vai jogar isso aqui no Rômulo, tá? Com força, tá? Pode jogar. Se Deus está perto de você, Ele defende. A estratégia... Pode sentar, meu lindo. Se não fosse você, nada teria dado certo. A estratégia da aproximação é estar perto. É isso. É Deus te defender porque você está com Ele. Por que Tiago escreve dessa forma estratégica? Aproxime-se. E outra, esteja submisso, que nem lutar com o diabo você vai precisar, porque ele vai fugir de você. Não é isso? Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Então a Bíblia, ela traz uma linha estratégica de que tormenta vai ter, perseguição terá, mas que eu não estarei atormentado pela tormenta que está me trazendo todos os problemas que eu estou enfrentando. Não, a tormenta vai revelar quem eu sou e quem Deus é na minha vida. Quando você lê o Salmo do 113 ao 118, você vai ver o salmista dizendo, eu estive até em situação de morte, mas eu conheci o Deus da tormenta que me trouxe de lá de baixo. É isso que a gente precisa entender. Então a circunstância de que foi escrita o Salmo é circunstância de tormenta, mas eu não fiquei desesperançado. Eu conheci profundamente esse meu Deus. Amém? Por que a Bíblia ela é desinteressante para algumas pessoas? Porque a Bíblia ela diz o que a gente não quer fazer. Por que a Bíblia ela é difícil de ler?
porque a Bíblia ela vai moldar-nos conforme Deus quer que nós sejamos. Quando você lê o livro de Provérbios, é interessante. O livro de Provérbios são cada dia, cada instante, um ensino para você praticar na sua vida, para que a sua vida seja melhor. Mas é um livro pouco lido. E diz até, é até interessante o livro de Provérbios, porque dentro da liberdade, da licença poética, eles usam personagens. Por exemplo, há uma personificação da sabedoria como uma mulher. E aí você começa a ler o livro de Provérbios e ele fala assim: a sabedoria está gritando nas praças. Quer dizer, eu não aprendo só na igreja quando o pastor Jonas prega. Não, eu aprendo sozinho quando eu estou na minha devocional abrindo a Bíblia. Eu aprendo numa conversa, eu aprendo lendo um livro, eu aprendo assistindo um filme, eu aprendo observando, participando, colaborando. Eu estou constantemente aprendendo. A sabedoria está desesperadamente por aí, gritando, né, desesperada para que alguém a acolha. E é isso que eu quero dizer para você: a Bíblia deve ser acolhida, os ensinos do Senhor devem ser acolhidos, porque Ele vai nos moldar. Meu irmão, eu não estou falando da religiosidade não, aqui na Tenda da Paz tem que cantar desse jeito, tem que orar dessa forma, tem que falar dessa forma. Não estou falando disso. Isso são questõezinhas que muitas vezes te impedem de mergulhar profundamente. Eu estou falando de você estar na mão do Deus Todo-Poderoso e Ele dá forma em você. Se você ler a Bíblia, até a Dayana compartilhou com a gente na quinta-feira uma definição que ela conseguiu através de uma busca de quem é Deus, né? A Bíblia não vai dizer para você que Deus é algo. A Bíblia vai dizer que Deus é muito mais do que algumas coisas. Ele é o bom pastor. Amém? O salmista diz: o Senhor é meu. Amém. Mas também Jesus diz que Ele é o lugar onde nós devemos estar, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que leva aos céus, lugar de habitação. Ele é Pai. Jesus disse o quê? Pai nosso. Ele é Pai. Então a Bíblia, ela vai revelar fragmentos de Deus que não cabe numa definição dentro da igreja, das cátedras universitárias. Deus é mais do que isso. E sabe como Deus é maior? Sabe quando Deus ainda revela-se de uma maneira ampla? Na hora da nossa tormenta. Deus está ali. Deus está ali. Na hora da sua maior dor, onde não existe palavrinhas. De repente eu posso chegar aqui: Maurício, eu conheço, eu já passei pelo que você está passando. Que dor é essa, meu irmão? Olha, eu já passei por isso. Isso não vai aliviar ninguém. Você só vai dizer: oxa, mais um está sofrendo como eu estou sofrendo. Mas o Espírito Santo, que nos conhece, quando Ele entende que nós não temos palavra, Ele fala por nós. O Espírito Santo que nos conhece, quando Ele sabe que a tormenta ela é terrível, Ele estará ali para dizer: eu estou com você, sentindo com você. Uma vida moldada por Deus. E eu quero falar disso através dos Salmos. Esse Salmo que nós acabamos de ler, meu irmão, Salmo 118 até o verso 17, quando chega no 17, eu entendo plenamente que o salmista não quis colocar aqui o que Deus fez, os grandes feitos. Meu irmão, seria até redundante eu falar para você aqui, por exemplo, falar assim: Deus cura. Deus sabe que Deus cura. E como sabe, né? Uma vez eu encontrei a Del era líder de um ministério de louvor da igreja. Aí eu fiquei sabendo que a filha dela, a segunda filha dela, estava com câncer. A Kelly já estava no estágio avançado do câncer, estava careca. E eu vendo aquilo nas redes sociais, não foi rede social não, acho que já era, né? Orkut. E aí eu vi, eu falei: gente, a Kelly doente. Olha o pensamento da gente. Eu pensei: que tormenta para a Del deve estar, coitada, num fiasco. Aí eu, passando um tempo, encontrei a Del. Falei: e aí, Del, tudo bem? Jonas, eu estou fazendo celebrar. E eu falei: será que é mentira? Pensando aqui, será que é mentira que a Kelly está doente? Que a Kelly está doente? E a Del falou: olha, escolhemos o tema tal. Jonas, o tema desse ano é cura. E eu falei: gente, eu vi Kelly careca.
Diz que está com câncer. Todo mundo falando que Kelly está com câncer. E a Del até agora não falou em momento nenhum que a Kelly estava com câncer. E aí a Del, porque eu fiz assim, convidei tal pessoa, nós vamos fazer o melhor celebrar para o Senhor, não sei o que, não sei o que. Aí quando a Del já estava despedindo, eu falei, Del, eu queria saber uma coisa, estou curioso. É verdade que a Kelly está passando por um período de fragilidade? Ela falou, está com câncer, você ficou sabendo? Eu falei, fiquei. Aí a Del falou assim, mas vai nascer cura no meio disso tudo. Ela vai ser curada, Jonas. Eu falei, meu Deus do céu. Mas também se não for, eu estou dando o meu melhor. Você lembra disso, Del? Se não for, eu estou dando o meu melhor. Eu olhei para Del e falei, Del, isso é conhecer Deus na tormenta. É ver a sua filha naquele estágio, passar por aquela condição. Esses dias teve uma irmã, não vou citar o nome dela, que eu não conversei com ela para ela me autorizar, mas todo mundo viu uma apresentação que ela fez aqui, o louvor que ela apresentou ao Senhor, e o marido tinha saído de casa naquela manhã, e ela estava louvando ao Senhor nesse altar. E aí eu falo assim, Deus não é colocado em segundo plano na minha tormenta. Deus não vai ficar ali para eu dizer assim, está vendo? Eu estou passando por isso, e o Senhor não está fazendo nada. Que Deus é você? Não. O Deus que eu sirvo na hora da tormenta, eu sei quem Ele é, e eu serei capaz de fazer como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu não vou me curvar para você não, porque o Deus que eu sirvo, Ele pode me tirar de dentro dessa fornalha, mas também se Ele não tirar, eu continuarei dizendo que Ele é Deus, que Ele é Deus. Então a tormenta na vida da Del naquele momento não tirou dela a necessidade de louvar a Deus, como a tormenta na vida dessa irmã que eu estou falando não tirou a necessidade dela de estar na congregação para dizer, eu ainda estou adorando o Senhor, eu ainda estou adorando. Você está entendendo, irmãos? O tema dessa manhã é para você não desistir e resistir, porque tormenta, o seu transatlântico está sendo levado por quem sabe passar pelas maiores adversidades. E eu quero terminar a ministração dizendo que o salmista, ele está falando que a experiência com Deus é a prioridade, não é a tormenta. Porque a Del, que nem eu acabei de falar, a enfermidade da Kelly não era prioridade para Del. A prioridade para Del foi a experiência de promover para Deus uma adoração. Então a tormenta não é prioridade, irmãos. Cuidado para não ficar falando para todo mundo porque dói, porque está doendo, porque olha, eu estou sofrendo, porque você viu, olha, mas eu estou com câncer. Você está com câncer, mas a minha unha encravada dói mais. A minha unha encravada dói mais do que o seu câncer. Então fica aquela disputa de quem está na pior tormenta. Não, meu irmão, nós vamos viver a experiência de ser cuidado, transformado, receber uma elevação de experiência. Quando essa tormenta passar, eu vou poder dizer, eu sou uma outra pessoa, eu conheço melhor esse Deus, eu estou profundamente mais mergulhado na presença desse Senhor, amém? E a Bíblia diz que nós vamos encarar uma nova maneira de viver. E eu vou arriscar dizer qual é essa maneira de viver. Viver na presença do Senhor. Viver na presença do Senhor. Eu posso caminhar, fazer tantas coisas, eu posso conhecer muitas pessoas, mas a presença do Senhor, ela está comigo constantemente, em todos os lugares e a qualquer instante. Ele termina no verso 17 dizendo, eu não vou morrer nessa tormenta, porque quando eu sair dela, eu vou contar tudo o que Ele é, o que Ele fez na minha vida. Amém? Uma experiência recente que nós temos passado aqui é a Dani, né? A Dani tem falado pra gente de todas as conquistas nesse estágio que ela está enfrentando do câncer.
E uma vez ela me veio aqui toda feliz, porque ela chegou para mim, eu até achei estranho. Pastor, eu estou colocando tênis. Eu olhei e falei, que bom, né, irmã? Não estava entendendo o contexto, eu não estava conseguindo. Hoje eu pus o tênis e estou aqui na casa do Senhor para louvar o nome dele. Então às vezes a gente acha que a conquista do nosso irmão é uma coisinha tão simples, você não tem noção do que a tormenta que muitas vezes nós estamos passando, o que é significativo. Você olhar adiante e ver a terra seca e você falar, realmente está passando a tempestade e eu chegarei lá, naquele lugar, são e salvo, porque o Senhor me ajudou. Agora eu vou fazer a releitura no Salmo 118, para você entender, e eu vou concluir a ministração fazendo essa leitura. Olha o que ele diz. Ele, o salmista, está passando pelas dificuldades comuns que nós enfrentamos na vida, mas ele faz um chamado. Olha o que ele fala, verso 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ele vai dizendo para Israel, ele vai falando para os sacerdotes, ele vai falando para quem teme ao Senhor. E quando chega no verso 5, olha o que ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus adversários. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Verso 17: não morrerei, ponto e vírgula, não morrerei, mas vivo ficarei. Para quê que ele disse que ficou vivo? Para anunciar os feitos do Senhor. O que você vai fazer quando sair dessa tormenta? Anunciar os feitos do Senhor.